Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Como vão vocês? Eu espero muito que vocês estejam super bem e que todos os seus projetos se tornem realidade. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E se você caiu aqui no canal de paraquedas, saiba que aqui eu trato sobre diversos assuntos muito importantes que dizem respeito a cada um de nós. Ateísmo, agnosticismo, religião, política, filosofia, um pouco de cada coisa para deixar você sempre bem informado. Então você que vem dos diversos lugares do país e do mundo, você é muito bem-vindo. Atenção você que é do sul, sudeste, oeste, leste, norte, nordeste, centro-oeste, você que é do leste, você que é meu amigo, minha amiga do Planalto Central do Brasil, muito obrigado por sua visita ao canal e por você permitir que eu entre na sua casa e fale todas as coisas que eu falo aqui no canal, tá certo? Se você é inscrito no canal, por favor, receba meu cordial abraço e meu agradecimento. E se você não é inscrito ainda, por gentileza, tenha essa atitude de se inscrever e de acionar o sino das notificações para que você fique sabendo sempre que eu lançar algum vídeo aqui no canal, ok? E também nós podemos aceitar a sua assinatura ao canal. Você pode se tornar um membro do canal para me ajudar de forma mais substancial. Eu ficaria muito feliz com mais essa ajuda. E a propósito, se você quiser fazer uma doação de qualquer valor para esse seu humilde produtor de conteúdo, faça um Pix para a nossa chave vigilantedenilson@gmail.com, repetindo, vigilantedenilson@gmail.com. Dito isso, eu quero tratar hoje sobre a pessoa do Evandro Moretti. O Evandro Moretti, que está fazendo um certo sucesso no YouTube. Então, o tema do vídeo de hoje é Evandro Moretti, mais do mesmo. Repetindo, Evandro Moretti, mais do mesmo. Eu quero de antemão avisar que a intenção do canal não é denegrir a imagem de ninguém, tá certo? Eu não tenho a intenção de vilipendiar a sua fé, nem muito menos de tratar as pessoas com desdém, tratar as pessoas com difamação, caluniando as pessoas. Essa não é a linha que nós trazemos aqui. Nós trazemos uma análise crítica de cada situação e até eu evito falar especificamente sobre pessoas. Aqui eu costumo falar sobre as atitudes das pessoas. É muito diferente você tratar de pessoas e você tratar das atitudes que as pessoas têm frente à nossa realidade que se apresenta diante dos nossos olhos. Porque tem pessoas que nos afetam diretamente. Uma pessoa, por exemplo, que diz ser detentora da verdade absoluta e que as demais pessoas que estão na periferia, muitas vezes desvalorizadas, desmerecidas, perseguidas, humilhadas, prejudicadas e extremamente sofridas com a situação real do nosso dia a dia. Essas pessoas já estão totalmente desacobertadas, então elas não precisam de uma meia dúzia ou de muita gente, e na verdade os detratores acabam sendo grande maioria. Essas pessoas vitimizadas não precisam ser mais perseguidas. Então é por conta disso que eu me preocupo em falar assuntos que por muitas vezes são assuntos polêmicos. Eu sei que são assuntos polêmicos. O canal Vigilante da Razão acaba tocando em muitas feridas que estão abertas. Mas entenda que tudo que eu falo aqui e que os colegas falam em seus respectivos canais, você de repente já viu o canal do Jason Ferreira, do Antônio Miranda, do Antônio Galvão. Essas pessoas que estão na internet aí propagando as mentiras da religião e propagando que a Bíblia é falha, por mais que muita gente ache que não, julgue que não, por mais que muita gente acredite mesmo que o ateísmo é uma falácia, nós permanecemos aqui de pé. Por quê? Porque temos interesse em provar exatamente o contrário. Se o ateísmo fosse uma falácia, como muitas pessoas dizem,
nós teríamos uma evidência mais palpável, verificável, comprovável de uma ação sobrenatural, não só sobre a vida dos cristãos, como também de todas as pessoas. Porque qual é o pai que não quer se apresentar, se tornar conhecido pelas pessoas? A própria Bíblia diz que Deus tem o interesse de que todos conheçam a verdade e não quer que ninguém se perca. Então, se isso é verdade, por que esse Deus aí brinca de esconde-esconde? Por que as manifestações da presença sobrenatural desses deuses que as religiões propagam só acontecem na mente dos seus fiéis? Hoje mesmo eu passei pelo centro da cidade e eu vi num programa evangélico transmitido na rádio, e o comerciante botou lá em alto e bom som para todo mundo ouvir, porque todo mundo tem a obrigação de ouvir programação evangélica, tá certo? Então o pastor lá do outro lado dizia: Deus, ele fala através da nossa própria consciência. Ora, eu fico confuso com a situação dessa. Se a Bíblia diz que do coração do homem partem os intentos e as maldades, e claro que hoje nós sabemos que o coração, ele apenas circula sangue. O que a palavra talvez tenha desejado expressar é que da mente do homem é que é produzido toda essa sorte de males. E agora Deus age na mente do homem, na consciência do homem. Ah, mas você pode dizer na consciência do homem que teve um novo nascimento. Como comprovar que o ser humano teve um novo nascimento, hein? Como é que eu posso ter a certeza de que um ser humano realmente é uma nova criatura? Eu gostaria de saber esse método. Ah, mas a Bíblia já diz: pelas vossas obras conhecerão quem são vocês. Como a Bíblia diz, né? Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Se beberdes alguma coisa envenenada, não vos fará mal algum. Eu pergunto a você, quem desses líderes religiosos tem uma atitude dessa? Quem desses líderes religiosos que pregam aos quatro cantos do mundo que o seu lugar, a sua religião, aquilo que eles pregam é a verdade? Quem deles pode testemunhar com presença de testemunhas oculares, inclusive, que tomaram veneno e não lhes causaram mal algum? Quem dos líderes da igreja mais próxima da sua casa já teve a oportunidade de ressuscitar um morto? Aí fica difícil. Mas, voltando ao tema do vídeo de hoje, o Evandro Moretti é uma pessoa que, como eu falei, tem se destacado bastante. E o que é que tem motivado o Evandro Moretti a ser uma pessoa destacada? É que ele prega um tipo de evangelho livre das amarras ocasionadas pelo sistema religioso tradicional. Ele é uma pessoa que tem lá seus 43 anos e uma vasta experiência no sistema religioso. Já passou pela Igreja Católica, passou pela Igreja Batista Renovada e chegou a uma igreja pentecostal onde teve uma certa ascensão e foi, inclusive, pastor de igreja. Foi pastor itinerante e pregou as maravilhas de Deus. Essas maravilhas de Deus, eu acredito que ele não abriu mão. Não, senhor. Ele hoje é adepto do evangelho simples, segundo as próprias palavras dele. Esse evangelho considera única e exclusivamente a palavra que se refere a Jesus, porque Jesus mesmo não escreveu absolutamente nada, mas nós temos hoje os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e as epístolas e o livro dos Atos, e também o Apocalipse, todo aquele calhamaço de livros. Ele considera principalmente os livros do Novo Testamento como sendo a fonte inerrante de palavras para a vida e a vida eterna. E com relação ao Antigo Testamento, o Evandro Moretti afirma que algumas das passagens que referem um Deus extremamente vingativo, violento, pernicioso, cruel e sanguinário
algumas dessas passagens não partiram de inspirações divinas. Então, é mais ou menos como um dia eu já tive esse pensamento. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E outras coisas mais, como, por exemplo, o dízimo obrigatório para todas as pessoas, mesmo as que estão vivendo o período suposto da graça de Deus. O Moretti fala que o dízimo foi instituído para o povo judeu e não para o povo da igreja, não para a igreja, que é o corpo místico e invisível do Senhor Jesus. Outras coisas mais ele afronta no sistema religioso e ele valoriza muito isso. Não é à toa que ele está com mais de 150 mil inscritos e eu não tenho inveja dele não. Antes que você pare e pense, Denilson está com inveja, não tenho inveja não. Parabéns para ele. Só que tem uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Você usar os textos bíblicos, mesmo os do Novo Testamento, acaba fazendo com que você, na realidade, seja mais do mesmo, de certa forma, sob alguns aspectos, pelo menos. Porque você está consumindo aquela fonte de erro, engano, falácia e adulterações. Você, na realidade, está partindo do pressuposto que Jesus Cristo realmente existiu e que é o Salvador do mundo, sendo que a própria Bíblia diz que Jesus veio para os seus, apenas para os judeus. Jesus veio com uma missão, se é que veio, de restaurar o povo de Israel. Apenas isso. Apenas isso. Mas o Moretti e outras pessoas aí acham que não, que Jesus Cristo veio salvar todo o mundo e que todos os ensinamentos de Jesus Cristo serviria ou serve para todo mundo em todos os lugares do mundo. E essas pessoas vivem como se fossem realmente herdeiros da salvação destinada por Deus a todas as pessoas, desde que essas pessoas confessem a fé em Jesus Cristo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas o Evandro Moretti tem o hábito de se reunir em um determinado lugar com algumas pessoas, né? Ele veio da cidade de Birigui, distante cerca de 500 quilômetros da capital São Paulo. E lá naquele mesmo lugar é onde ele continua. Alugou um espacinho e se reúne com as pessoas. Lá ninguém é obrigado a pagar dízimo, ninguém precisa reverenciar o líder como o ungido de Deus, o pastor cheio de santidade da parte de Deus. Ou seja, é uma comunidade cristã equânime, segundo ele, igualitária, comunitária, né? Então, isso já o diferencia dos demais. Só que você precisa abrir os olhos, porque quando uma pessoa surge com uma ideia nova, com uma inovação, mas no cerne da questão, ele se alimenta das mesmas fontes que os seus opositores, ou que as pessoas dos quais ele saiu se alimentam, aí você tem que ligar o sinal de alerta. Nem todo mundo que se apresenta como novidade o é de fato e de verdade. Ou seja, o que mais existe na face da Terra são pessoas que têm uma linha de pensamento diferente da grande maioria. Não é à toa que existem tantas diversas, inúmeras, milhares, centenas de milhares de religiões. São pessoas que tiveram uma experiência, até mesmo cultural, com uma religiosidade diferente da nossa. Diferente do povo brasileiro, por exemplo. E até mesmo quando a Bíblia menciona que a Igreja de Cristo tem unidade, tem uma comunhão entre si, era exatamente isso que os discípulos antigamente vivenciavam, ou segundo a Bíblia, vivenciavam. Tanto que a Bíblia diz que eles não consideravam-se ricos ou pobres, mas todas as coisas lhes eram comuns. Talvez tenha sido essa a tentativa do nosso querido amigo Evandro Moretti, o qual não tenho nada contra ele, tá? O nosso inscrito Iron propôs uma refutação, mas não tenho que refutar, não.
a não ser o fato dele utilizar-se da Bíblia para criar uma comunidade de pessoas irmãs, de pessoas que se ajudam, que se aconselham, de pessoas que comungam do mesmo modo de vida, da mesma forma de ver o mundo, tá? Por quê? É como se fosse mais do mesmo. Eu já falei, é mais do mesmo. A Bíblia, ela dá vazão para muitos tipos de interpretações. A prova disso é o grande número de igrejas evangélicas que tem aí partindo da fonte principal, que é o Deus judaico-cristão. Mas, se no Antigo Testamento esse Deus é questionável e questionado pela sua imensa acepção de pessoas, pela sua predileção ao povo judeu em detrimento dos demais, nós precisamos entender que aquele Deus foi um Deus criado pelos próprios judeus. Porque assim, fica muito fácil de você entender quando você tem a mente livre das amarras. Um povo cria para si um Deus e elege a si próprio como povo escolhido. Não foi assim que outras sociedades fizeram? Os deuses egípcios, por exemplo, eles eram deuses exclusivistas para os egípcios. Embora que na mente do religioso esse Deus ele possa ter uma certa universalidade, o que se verifica na verdade é isso. É local, são deuses locais, são deuses até tribais. Então para com isso, de achar que o teu Deus é um Deus universal. E quando a gente vai para a questão da Bíblia, por exemplo, eu não tenho como considerar que uma pessoa está sendo coerente. Veja só, eu não estou criticando a pessoa do Evandro Moretti, nem estou praticando intolerância religiosa com ele. Eu só estou dizendo que do ponto de vista crítico, eu não consigo entender como é que pode funcionar um livro que foi escrito na Idade do Bronze por pessoas influenciadas por comunidades passadas e circundantes, influenciados por crenças de povos de longe e de perto. Esse livro foi escrito que nem se sabe ao certo quem escreveu. Você sabia, por exemplo, que o livro de Salomão, que muitos atribuem, o livro de Provérbios de Salomão, não foi comprovadamente escrito por Salomão? A Bíblia fala que o livro de Salomão foi escrito pelo filho de Davi, que tinha muita sabedoria. Ora, quantos filhos Davi teve? Mas a comunidade teológica, os fariseus da época, os saduceus, os escribas, acharam por bem atribuir a Salomão. Você sabia que muitas passagens do dilúvio, passagens referentes à abertura do mar, referente à saraivada de fogo, a outras tantas passagens aí, foram baseadas em contos e tradições antigas? Muitas coisas que constam na Bíblia foram baseadas em contos mesopotâmicos, em literaturas muito mais antigas, como a de Gilgamesh. Então, meus amigos e minhas amigas, não dá para você considerar uma pessoa que seja um ser humano de bem, um ser humano digno de respeito, de consideração, até mesmo de afeição, mas não dá para considerar que o que essa pessoa fala merece crédito, porque é baseado em um livro de mitos, que fala acerca de homem construído através do barro, mulher que foi feita da costela, pássaro que é garçom de profeta, jumento que fala, cobra que fala. Um livro que menciona, por exemplo, que camponeses simples e sem treinamento militar eliminaram da face da terra centenas de pessoas apenas em um dia. Fala de juiz que foi lutar e com a queixada de jumento matou milhares de pessoas. Aí fica difícil, sabe? Fogo que desce do céu sob a ordem do profeta, homem que é engolido por peixe. Então, essas coisas não podem ser levadas em conta quando você olha para uma sociedade, uma comunidade que se apresenta como uma comunidade sadia.
E o Evandro Moretti, ele diz que as reuniões lá na sociedade dele, na comunidade dele, são reuniões saudáveis, amistosas, aprazíveis. Talvez seja, porque existem diversas pessoas que comungam desta mesma fé. E, como eu sempre digo aqui, fé é questão de cunho privativo da pessoa, individual. Só que, como esse canal é um canal de crítica, eu quero criticar essa situação. Ninguém se torna salvador da pátria porque simplesmente saiu do sistema religioso. E muito menos saiu do sistema religioso e levou consigo ditames, conceitos, práticas remanescentes daquela época. É a mesma coisa que você analisar o protestantismo. O protestantismo moderno, ele veio da Igreja Católica. O padre virou pastor. A missa virou culto, sabe? A comunhão virou santa ceia. Casamento continua sendo no templo. Cerimônia fúnebre foi a substituição para a missa de corpo presente. O batismo, que na Igreja Católica envolve crianças, na Igreja Protestante envolvem pessoas a partir dos 12 anos ou 10 anos de idade, dependendo de cada denominação. A Bíblia, ela foi suprimida de alguns livros quando os protestantes bateram o martelo de que alguns livros não eram inspirados por Deus. E a propósito, vale lembrar que a Bíblia toda é composta por livros escolhidos a dedo por pessoas, seres humanos. Seres humanos que fizeram uma verdadeira triagem. Você sabe quantos evangelhos existiam antes de escolherem por 4 apenas? Você sabia, por exemplo, que haviam evangelhos que supostamente teriam sido escritos pelo próprio Jesus, mas a igreja disse que não era para constar lá, porque tinha umas loucuras. Tinha umas loucuras aí, meio sombrias, sabe? Há livros que remontam à infância de Jesus, que muita gente questiona por que não houve registros, a não ser aquele que consta lá no livro de Lucas, se eu não me engano, que fala que Jesus aos 12 anos confundiu os sábios da época. Então é preciso você abrir seus olhos. Não há inspiração de Deus alguma nesses livros. Quando a gente debate aqui um versículo ou outro, é porque as pessoas colocam tanta fé nesses versículos e alegam que eles funcionam, que quando não funciona, a gente precisa dizer, olha, não funciona. Por que você vai viver envolvido em tantas mentiras, em tantos enganos? Por que você vai escolher, mas eu faço parte dos desigrejados? O meu respeito a você. E parabéns por ter se libertado do sistema religioso institucional. Parabéns por você ter escolhido não ser mais explorado. Mas a vida continua, companheiro. E existem coisas que você ainda precisa saber. Tá certo? Uma pessoa extremamente supersticiosa, que abre mão de uma única superstição, porque percebeu que não funciona, mesmo assim, ela leva consigo diversas outras superstições, crenças e mitos arraigados em sua mente, como se fossem os seus guias espirituais. Essa pessoa ainda precisa de uma libertação. Então, eu particularmente não vejo sentido um grupo de pessoas se reunirem para estudarem a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ela não é a palavra inspirada por Deus. Há muitas contradições. Há muitas questões mal resolvidas. Há muitas questões que no decorrer dos séculos, até mesmo dos milênios, as pessoas acreditavam porque um grupo de santos servos de Deus alegavam que era verdade. Você sabia que a deidade de Jesus só foi definida lá por volta do século III da nossa era comum? Você sabia que muitos escritos que hoje você acha que foi escrito durante 90 anos após a era comum, na verdade foi escrito 400 anos após? Você sabia que muitos relatos do Evangelho de Jesus remontam a períodos
anteriores ao próprio suposto nascimento dele, há muitas semelhanças de relatos de Jesus com outros supostos deuses da antiguidade. A história do inferno de fogo, por exemplo, com base em mitologia greco-romana, nórdica. Mas você não para pensar nisso. Você quer se achar uma pessoa excepcional, porque você se livrou das amarras da religião. Parabéns a você, meu amigo. Mas se você ainda preserva algumas das crenças, algumas das superstições que você trazia consigo durante toda a sua vida, ainda há um trabalho a fazer. Pare e pense, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e acione o sino das notificações para não perder mais um vídeo. Lembre sempre, tá? Eu não tenho nada contra o Evandro Moretti. Nada. Eu nem o conheço. E, como eu falei, eu até concordo com algumas coisas a respeito da interpretação bíblica, partindo do princípio de que a Bíblia seria um livro considerável, um livro aceitável, um livro que traz verdades minimamente aceitáveis. Mas não é o caso. Então, vamos parar e vamos pensar direitinho. Continuar pensando, ok? O pensamento é um caminho para a vida. É como se exercitar, se alimentar, praticar alguma atividade de lazer. É coisa para a vida. Eu estou aprendendo todos os dias. Você também deve aprender todos os dias. Ok? Quem tiver interesse em livros PDF relacionados ao ateísmo, pode solicitar mandando um e-mail para vigilantedenilson@gmail.com. Do mesmo jeito que foi facultado a mim de forma gratuita, eu quero facultar a você também de forma gratuita. Ok? Um forte abraço e até mais, pessoal.